A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 37 e versículo de número 5, que diz assim: Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: Rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam, e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinará com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: Que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúme. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. A palavra do Senhor vai nos dizer que Deus dá 2 sonhos para José. E José conta os sonhos que ele teve para os seus irmãos. José fala aquilo que Deus revelou para seus irmãos. Cuidado. Cuidado para quem você tem aberto sonhos, para quem você tem contado alguns projetos, para quem você tem contado as revelações que Deus entregou para você. Isso mesmo. Não é tudo que Deus revela, não é tudo que Deus fala, não é tudo que Deus mostra que nós podemos sair falando, nós podemos sair contando. Tem coisas que é segredos nosso com Deus. Declare comigo: eu vou guardar o segredo com Deus. Eu vou guardar o segredo com Deus. Existem coisas que você não pode estar falando, guarde isso no seu coração. Quem carrega grandes projetos não pode sair falando tudo que Deus fala, o que Deus falou, o que Deus vai fazer na sua vida. Você tem que aprender a se calar mais. Isso aconteceu com Maria também. Maria, mãe de Jesus, ela era uma mulher que sabia guardar segredo. Muitas coisas ela guardava no seu coração. Lucas vai sempre estar relatando isso. No Evangelho de Lucas você vai observar que a maioria das vezes que se refere quando fala de Maria, ou que Maria viu alguma coisa, vai dizer assim: e ela guardava tudo no seu coração. Maria não saía falando, Maria não saía contando. Aqui nós aprendemos que Deus só entrega grandes projetos. Deus só traz grandes revelações às pessoas que sabem guardar segredo. Talvez você entrou aqui querendo que o céu se revele para você, ou que Deus revele a vontade dele para sua vida, ou que Deus te mostre algumas coisas que estão em oculto. E Deus te trouxe aqui para te dizer: primeiro você aprende a silenciar. Depois eu te conto algumas coisas. Depois os céus te revelam algumas coisas. Depois você fica sabendo de algumas coisas que são revelação de Deus. Você vai observar que assim aconteceu na vida de José. José, ele estava, aleluia, aqui contando para os seus irmãos, relatando para os seus irmãos. E a Bíblia diz que os seus irmãos já tinham inveja dele. Os irmãos já não gostavam dele, já odiavam ele. Por quê? Porque José tinha o amor de seu pai. José tinha uma túnica diferente que Jacó mandou fazer para ele. José era um menino que se destacava entre os seus irmãos. Então você vai observar que o destaque incomoda. E Deus me trouxe aqui para te falar que o seu destaque está incomodando muita gente. E é por isso que você vai ter que aprender a guardar segredo com algumas coisas. Deus está dizendo para você: eu vou trazer um grande crescimento para sua vida. Mas antes do crescimento chegar, você vai ter que aprender a amadurecer e se calar mais. Se calar porque Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Se calar porque Deus tem coisas firmes para fazer na sua história. José contou para os seus irmãos, aleluia, e aquilo ali trouxe para ele grandes problemas. Nós sabemos que tudo o que aconteceu na vida de José foi permissão de Deus. Deus permitiu para que ele amadurecesse, para que ele estivesse ali na terra onde ele seria honrado, que foi a terra do Egito. Mas nós sabemos que foi de uma forma terrível. Os irmãos de José queriam matar ele, irmãos. Queriam matar ele, sabe por quê? Porque José tinha sonhos.
E a Bíblia diz que eles começaram a chamar José de sonhador. Eles começaram até a colocar apelido em José. Eles não suportaram ver, aleluia, que José tinha um sonho de destaque. E tem pessoas que Deus diz assim pra você, não suportam ver o seu crescimento, não suportam ver o que Deus vai fazer na sua vida. E o Senhor tá dizendo pra você, eu te dou uma maturidade pra aprender a se calar sobre muitas coisas. Irmãos, a gente tem que ser, aleluia, pronto para ouvir e tardio no falar. Nós temos 2 ouvidos para a gente ouvir mais e uma boca para a gente falar menos. Tem lugares que é bom você somente observar, você entrar muda e sair calada. E somente ouvir e observar algumas coisas. E não está falando porque muitas vezes nós relatamos, nós contamos os nossos sonhos para pessoas que não devem. E se você não sabe disso, saiba agora. Existem coisas que são impedidas no reino espiritual porque pessoas lançam oração contrária, porque pessoas têm inveja, porque pessoas ficam com raiva, ficam iradas, porque você vai receber uma bênção de Deus. E pode dizer assim, irmã, mas eu ando com Deus. Pois é. Mas tem coisas que você precisa se calar. Você não pode estar alimentando o inimigo. Imagine Maria contando para todo mundo que ela carregava o mestre, que ela carregava o Messias, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ela seria com certeza morta, ela não chegaria nem a ter um menino. Se ela saísse falando, se ela fosse uma mulher que falasse demais. Porque a Bíblia diz que quando o menino nasce, Herodes procura logo matar o menino. Mas Herodes não fica sabendo pela boca de um ou de outro, porque falaram um pro outro, porque Maria saiu contando para todo mundo, não. Herodes fica sabendo porque o próprio Deus revela para os pastores. E os pastores vão até Herodes sem saber que Herodes queria matar o menino. Sem saber que Herodes queria se levantar, ele iria se levantar contra o menino, entendeu? Então você vai observar, aleluia, que o próprio Deus revela e esses homens falam. Nós temos que ter cuidado para quem a gente fala algumas coisas. Nós temos que pedir para Deus sabedoria, Senhor. Se possível, segura minha língua dentro da boca, mas não permita eu falar. Não permita eu contar, aleluia. Eu não sei se você já viveu experiências assim de coisas que eram para dar certo na sua vida ou que estavam dando certo na sua vida e você contou e parece que tudo desandou. Você contou e parece que tudo foi por água abaixo. Isso não é impressão sua. Isso não é coisa da sua cabeça. Isso não é superstição. Isso existe. Existe um reino espiritual, irmãos. Aleluia. Existe inveja. Existe tudo, aleluia, que é ruim. Assim como existe Deus, existe também o inimigo e as coisas ruins. Nós não podemos viver como se vivêssemos em um conto de fadas, até porque não existe um conto de fadas. Tem pessoas que são filhos da salvação e tem pessoas que são filhos da perdição. Existem os filhos de Deus na terra, mas também existem os filhos de Belial. E muitas vezes nós não vamos saber quem é filho de Belial se a gente não pedir a Deus um direcionamento. Se a gente não pedir para Deus nos mostrar, porque tem pessoas que se disfarçam tão bem, na verdade, para tentar nos enganar, para tentar tirar de nós, extrair de nós segredos. Isso aconteceu com a mulher de Jeroboão. Quando ela foi até o profeta Aías, a Bíblia vai nos dizer que ela se disfarçou. Aías disse, se disfarce e vai até o profeta. E ela foi disfarçada, o profeta já estava cego, já não podia enxergar. Mas a Bíblia diz que antes dela chegar, o próprio Deus revelou para o profeta Aías que estava chegando ali a mulher de Jeroboão, porque quem anda com Deus, Deus revela. Pode se disfarçar da melhor forma, mas se o profeta Aías não andasse com Deus, ele seria enganado como Josué e o povo de Israel foi enganado pelos gibeonitas. Você entende? Quem não pede o direcionamento de Deus, quem faz aliança sem Deus, assim aprovar ou sem perguntar a Deus, vai ser enganado por pessoas, aleluia, que vai vir como um bonzinho, que vai vir como boazinha e vai entrar em lugares que Deus não quer. Deus foi bem claro quando disse para o povo de Israel, para Josué, não façam aliança com o povo desta terra. Mas aí vieram os gibeonitas, se disfarçaram bem, pegaram pão velho, roupa velha, e disseram que veio de uma cidade muito distante e pediram para que os israelitas fizessem aliança com eles. E eles, sem consultar a Deus, se enganaram com aquele teatro todo dos gibeonitas e acabaram fazendo aliança com o povo de Gibeão, sem Deus assim aprovar. Sem perguntar a Deus, Senhor, podemos fazer aliança com esse povo? Faremos aliança ou não faremos? Eles fizeram aliança e aquilo ali trouxe consequências para o povo de Israel. Então você vai observar, irmãos, que você fazer aliança com pessoas que não agradam o coração de Deus pode trazer sérios problemas para você.
Os irmãos de José já odiavam José. José já tinha um destaque sobre a vida dele. Quando ele conta, quando ele relata os sonhos, quando ele diz que ele será grande, porque assim, irmãos, os irmãos dizem logo para ele: você vai reinar sobre nós? Os irmãos entendem logo que aquele sonho ali era um sonho de crescimento. E quando Deus te dá um sonho de crescimento, e quando Deus diz que você vai crescer, que Ele vai te prosperar, que Ele vai te abençoar, você não pode sair falando pra todo mundo: ai, irmã, mas é porque eu queria que fulano e ciclana soubesse que Deus que me revelou esse negócio. Ei, lá na frente, quando tiver com resultado, eles vão ver, você não vai precisar nem falar. Declare comigo: eu vou me calar e os meus sonhos vão começar a acontecer. Eu vou me calar e os meus sonhos vão começar a acontecer. Tem coisas que já eram pra ter acontecido na sua vida, mas elas não aconteceram pelo fato de que você falou demais. Porque você contou muito os teus sonhos, os projetos de Deus na sua vida para quem não devia. Para quem não estava preparado, para quem não estava apta para saber, porque Deus tem coisa grande para fazer na sua vida. Deus te trouxe aqui para te dizer: minha filha, meu filho, eu tenho coisa extraordinária para fazer na sua vida, mas existem coisas que eu quero que você guarde o silêncio. Existem coisas que eu quero que você esteja calado e calada. Lembra? Quando o povo de Israel rodeou os muros de Jericó, as muralhas, eles rodearam 6 dias em silêncio. No 7º dia, eles rodearam 6 vezes em silêncio. Somente no 7º dia, na 7ª volta, que a Bíblia diz que eles gritaram. Então tem coisas, irmãos, que a gente vai ter que fazer em silêncio. Que a gente vai ter que fazer como Maria, vai ter que guardar no nosso coração. Vai ter que perguntar para Deus: Senhor, faço aliança? Senhor, eu conto? Senhor, essa pessoa está preparada para estar comigo? Porque nem todo mundo está preparado para sentar na mesa do seu banquete. Guarde isso no seu coração. Nem todo mundo está preparado para ver Deus te honrar. Nem todo mundo está preparado para ver Deus te abençoar. Nem todo mundo está preparado para ver Deus fazer coisas novas na sua vida. Deus tem coisas grandes para fazer na sua história. Deus tinha para a vida de José um governo, mas se uma túnica já estava incomodando os irmãos dele, a ponto deles odiarem José. Imagine, irmão, sonhos que Deus falou com ele, o próprio Deus revelou para ele, aleluia, que ele iria governar. Claro que isso ia incomodar. E às vezes nós não medimos as consequências das coisas e nós falamos demais. Nós contamos sonhos, nós contamos projetos, nós contamos aquilo que Deus tem na nossa vida. Então, em nome de Jesus, tem uma postura de homem, tem uma postura de mulher de Deus, aleluia, e se cale. Homem de Deus e mulher de Deus não anda lançando palavras ao vento, não anda falando para todo mundo os sonhos: ai, irmã, porque eu quero que as pessoas saibam que Deus está comigo. Não, você não precisa querer que as pessoas saibam. Deus mesmo revela. O que for para Deus mostrar, Deus mesmo, não se preocupe, se encarrega de mostrar. Deus mesmo vai mostrar que está na tua vida, Deus mesmo vai mostrar que te escolheu. Deixe Deus mostrar, porque Ele mostra da melhor forma. Mas se você for mostrar por si mesmo, por si mesma, isso vai trazer problemas. Então, em nome de Jesus, silencie. Silencie, porque Deus manda te dizer que Ele tem pressa de cumprir algumas coisas na sua vida. Isso é mistério, irmãos. Ele tem pressa de entregar alguns governos à sua mão. Ele tem pressa de entregar alguns sonhos, alguns projetos concluídos, aleluia. Mas você precisa se calar. Talvez você está vivendo uma fase como José. Uma fase de calabouço, uma fase que você foi vendido. Por quê? Porque você falou demais. Você falou muito, então agora, nesta fase, aprenda a silenciar. Eu tenho certeza que depois desse processo que José viveu, ele amadureceu. Ele não era mais um menino que saía falando tudo. Agora ele tinha maturidade de saber o que poderia e o que podia e o que não poderia falar. E é isso que Deus quer te entregar agora, uma maturidade. Declare comigo: eu recebo de Deus uma maturidade para aprender a me calar. Eu recebo de Deus uma maturidade para aprender a me calar. Quem sabe se calar, quem sabe guardar sua língua, quem sabe falar menos é sábio, irmãos. Aquele que consegue, aleluia, refrear sua língua tem sabedoria, porque não fala demais. Que o Senhor nos ajude, tenha misericórdia de nós. Porque às vezes abrimos sonhos e projetos para quem não deve. Falamos aquilo que Deus colocou no nosso coração quando Deus não nos ordenou que falássemos. Que o Senhor nos guarde de toda aliança com gibeonitas. Que o Senhor nos guarde de toda mulher de Jeroboão que vem para enganar. Que o Senhor traga sobre nós a revelação para que possamos saber, aleluia, ter um discernimento espiritual do que nós podemos falar, de quem nós podemos fazer aliança ou não podemos. Que o Senhor nos guarde, nos livre, nos proteja,
inveja, de toda seta, de todo dardo inflamado, aleluia, de todo Herodes que quer matar sonhos e projetos, que possamos ter a sabedoria de Maria. Maria foi uma mulher sábia, uma moça que era sábia, porque quando o Senhor Deus escolheu ela para gerar Jesus, ela ainda era uma menina, ela ainda era uma moça, mas Deus sabia que podia contar com ela, porque ela era uma mulher sábia. Que Deus possa contar contigo, que Deus possa te entregar grandes projetos, eu creio, que Deus trouxe pessoas aqui porque Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida, Deus tem coisas grandes para cumprir na sua história. Não se preocupe se A, se B ou se C precisam saber, ei, só se preocupe em cumprir a vontade de Deus, em fazer o que Deus te chamou para fazer, porque o restante, quem mostra Deus, quem mostra que é na sua vida é Deus, quem vai calar os inimigos é Deus. Você não precisa fazer nada, nem falar nada, e você também não precisa atrasar o que Deus tem contigo falando demais. Você só precisa se calar e crer no que Deus tem na sua vida, pois coisas grandes Ele fará na sua história. Se você crer nessa palavra, declare amém, que Deus te abençoe.